Samuel, na temporada passada, estava conversando com o pessoal de São Paulo e o pessoal me disse que eles tinham em mãos uma proposta de vocês, acho que era para barra traseira da camisa, você vai me confirmar, muito acima do que vinha sendo cobrado. E havia uma ala bem grande dentro do São Paulo que era a favor do negócio. Acontece que o negócio acabou não fechando. Existiu de fato essa negociação? Você lembra desse episódio? Existiu, fui eu que conduzi essa negociação, ela iniciou pela manga e depois a gente acabou indo na barra traseira, porque o São Paulo já, no meio tempo da nossa negociação, ele havia fechado um outro contrato que eu não lembro com qual patrocinador, agora não me recordo de imediato, e nós estávamos na barra de traseira, o maior valor histórico da barra de traseira do São Paulo, chegamos a avançar até a parte jurídica, onde, a partir dali, o São Paulo preferiu não continuar a negociação. A negociação ela foi conduzida pelo Tony e pelo diretor e o Edu, né? O Tony e o Edu, junto comigo aqui, do lado da Fatal Model. Você lembra da cifra, Samuel? Sim. A última cifra que nós discutimos eram 14 milhões pela barra traseira, onde chegamos a ofertar até boa parte desse valor à vista. E detalhe, essa barra da traseira, ela é comercializada por mais ou menos 4 milhões, é esse o valor? Você tem ideia? Eu não recordo desse valor, mas se eu não me engano, na época estava em torno de 6 a 7 por ano. Tá. Dá um pouco mais que o dobro. Se ofereceu mais que o dobro. Tá, boa, boa. Existiram outras negociações frustradas que ficaram bem próximas de acontecer com outros clubes, exceto o Corinthians, de quem a gente vai falar daqui a pouco? Várias, Nicola. Na verdade, como eu falei, a marca ela é uma marca sensível, requer conversa. Quanto maior o time, mais complexa é essa conversa, porque envolve conselho, que de maneira, não vou dizer que todos os conselhos assim, mas boa parte dos conselhos no Brasil tem uma característica mais conservadora, tem toda uma parte política dentro dos clubes, mas foram várias conversas que acabaram não fechando, né? Enfim, é mais fácil. A gente, na verdade, conversou com quase todos os times do Brasil. Tá. E teve algum que teve perto dos grandes, Samuel? Vários. O São Paulo foi uma delas, teve o Inter, que a gente conversou bastante, Grêmio a gente chegou a receber proposta, teve vários times que a gente negociou, mas acabou não fechando. Na verdade, a maior possibilidade, quase sempre, é acabar não fechando, infelizmente, mas sempre há uma insistência da nossa parte aí, e com o Corinthians maior, mais forte que dos outros times. Boa. Ô Samuel, bora falar sobre o Corinthians. Você contou agora há pouco que vocês tentam fechar com o Corinthians há bastante tempo. Você lembra qual foi a primeira conversa? Qual foi a primeira possibilidade? A gente começou com o Corinthians lá em 2022 e fechamos patrocínio de LED, na época que nem tinha Abrax ainda no mercado. A gente fechou direto com um clube, então a gente já patrocinou o clube, né? No caso, os LEDs. Depois, em 2024, a gente entrou de novo nos LEDs da Arena do Corinthians, mas aí com a parceria com a Abrax, né? Então a gente já teve alguns relacionamentos com o clube e fizemos várias outras negociações. No ano passado, eu acho que foi em agosto, se eu não me falha a memória, lá no Parque São Jorge, negociando também. O Corinthians colocou duas possibilidades, que era calção e meia. A gente também fez uma proposta muito mais alta do que as propostas públicas que nós fizemos, e fora as propostas de pagar a remuneração que estava atrasada do time das meninas, o Memphis, foram várias propostas. O que vocês fizeram de proposta para o Memphis? A ideia é que a Fatal Model assumisse as dívidas que o Corinthians tem com o Memphis, é isso? Exato. Essa foi a proposta que a gente fez no caso do Memphis. E qual seria a contrapartida? E o Corinthians respondeu alguma coisa para vocês? Não respondeu. Na verdade, o clube, a última vez que a gente negociou, inclusive que estivemos lá no Parque São Jorge, a gente até fez uma proposta muito maior do que a do Memphis, foi bem maior do que a do Memphis. Naquela época foi pedido sigilo na negociação, a gente guardou sigilo na negociação,
mandamos um e-mail com a nossa proposta, que era um recorde nas propriedades de uniforme que ofertamos. E aí, para nossa surpresa, o time acabou não respondendo, nem que sim, nem que não. E aí, a partir dali, a gente mudou um pouco a estratégia de fazer proposta pública, né, para que dessa forma também o torcedor pudesse saber que a gente está interessado, né? O clube está precisando e a gente está interessado em patrocinar e entendendo que o Corinthians ele tem uma característica de ser o clube do povo, né? Então, puxa, vamos tornar públicas as nossas propostas para ver se assim a gente consegue ser atendido, respondido, sendo que pode ser a resposta sim, pode ser a resposta não, mas que tivesse alguma resposta. Ô Samuel, contando com a sua franqueza, já percebi que você é bem franco. Me contaram que em determinado momento, negociações, o Corinthians resolveu chutar lá em cima e pedir milhões para uma propriedade que costumava ser vendida por 4 milhões. E que vocês disseram, beleza, a gente fecha por 40 milhões e que depois disso eles desapareceram. Existiu esse movimento? Sim, existiu. Foi o e-mail que foi mandado um e-mail por nós aqui. Na época, a conversa aconteceu junto com o CEO, Fred Luz, com mais alguns diretores, e infelizmente não tivemos resposta, nem que sim, nem que não, desse e-mail. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer proposta pública, né? E esses 40 milhões eram por qual propriedade no uniforme? Na verdade, a gente, na conversa lá no Parque São Jorge, que foi presencial, a gente, o Corinthians falou na possibilidade do calção e da meia. Não ficou bem certo o valor, mas ali ficou claro que qualquer tipo de negociação com o Corinthians deveria ter uma cifra, né? Que a partir daquela cifra valeria a pena, independente da propriedade, valeria a pena, digamos assim, comprar a briga interna para aceitar a marca da Fatal, tá? E aí nós fizemos uma proposta por e-mail do valor que eles estavam pedindo e deixamos aberto qual propriedade o clube iria ofertar para a gente, se era calção, se era meia, se era alguma outra propriedade. Obviamente, o nosso desejo é uma propriedade de camisa, né? Mas a gente entende que daqui a pouco pode começar com uma propriedade menor, depois evoluir para algo mais visível, né? Conforme seria na época a aceitação da torcida, porque na época tinha isso, a gente não sabia qual era a aceitação da torcida do Corinthians para com a marca da Fatal. Embora a gente seja aceito amplamente em diversos clubes, inclusive aqueles que não fechamos, você falou aqui do São Paulo, na época fez uma enquete, os próprios setoristas do São Paulo fizeram enquete e a gente tinha algo em torno de 75%, 80% de aprovação no São Paulo. E hoje a gente entende que a torcida abraça, né, a Fatal, porque tivemos inclusive uma enquete de 50 mil votos, sendo 80% a favor da marca da Fatal. Então, puxa, Corinthians precisa de dinheiro, a Fatal quer patrocinar o Corinthians, tem o dinheiro, né? A torcida aceita, o que mais falta, né? Tem mais alguma coisa que a gente precisa fazer? É isso que a gente gostaria de entender. Vou lançar uma enquete nas minhas redes sociais para ver como é que o público reage. E fiquei surpreso, 50 mil participantes nessa votação de corintianos, e 81% mostraram favoráveis. Foi no meu timão? Foi no meu timão, desculpa, acabei... Isso, foi no meu timão. Foi uma enquete que foi feita, acredito que foi aí final da semana passada, deve ter sido quinta ou sexta-feira. Mas foram várias enquetes ao longo das últimas 3 semanas, Nicola, e todas elas com valores parecidos. Algumas até mais de 80%, na casa de 90%. E lembrando, não existe 100%. Não existe. Não existe porque na época que negociamos com o Inter fez também uma pesquisa. Não foi uma enquete, aí foi uma pesquisa científica com a marca da Fatal junto com outras marcas parceiras, e nessa pesquisa tinha a KTO, que é Bet, tinha Free Fire, que é um jogo de computador,
tinha uma marca de cerveja, que eu não recordo qual era, e também o Guaraná Fruc, que é um Guaraná lá do Rio Grande do Sul. O Guaraná Fruc teve 12% de rejeição. Né? Então, não existe marca com 100%. Sempre vai ter alguém que é contra, por causa de alguma crença pessoal, ou alguma coisa nesse sentido, enfim. Ô Samuel, vocês chegaram em algum momento a sugerir uma parceria para pagamento dos salários do Pogba? Porque estava falando aí, me veio à mente de ter lido alguma coisa naquele momento, Corinthians interessado na contratação do Pogba. Vocês, de fato, se apresentaram dispostos a pagar o salário dele se ele jogasse no Corinthians? Isso existiu? Sim, foi a proposta que fizemos na época, essa possibilidade. Obviamente, a gente fez a proposta pela imprensa e teve a negativa, né? Aliás, o clube se manifestou agradecendo e negando essa possibilidade. E vocês estariam abertos a outro tipo de parceria, ao mesmo tipo de modelo, mas com outro jogador? Vocês ouviriam o Corinthians nesse sentido? A gente está à disposição do Corinthians. Aliás, semana passada chegamos a trocar WhatsApp, eu e o presidente Osmar, a gente se cumprimentou, me coloquei à disposição do presidente Osmar para conversar, e só estou esperando por ele, enfim, para que a gente possa dar sequência. Não Ou temos seja, nenhuma negociação em andamento, mas é a nossa vontade de fechar algum tipo de acordo com o Corinthians. Tá. Name rights não dá, né? Aí é um valor muito fora da realidade, é isso, Samuel? Não, name rights até é possível a gente conversar. O name rights ele é uma propriedade que ela é paga não em meses, mas em anos. Aí é possível conversar. A Fatal é uma empresa que cresce o faturamento 100% ao ano desde 2016. Nós hoje estamos chegando na casa de algo em torno de 160 milhões ano. Então é possível conversar. Aliás, fizemos outras propostas de name rights para outros clubes no Brasil. O que hoje está fora da nossa alçada seria um master. O master do clube, obviamente, já está vendido, mas isso a gente entende que nós não temos faturamento hoje para comportar um investimento desse tamanho. Mas qualquer outra propriedade de uniforme, seja uma omoplata, barra traseira, manga, a gente está à disposição para conversar e tem interesse. Só para fechar, Samuel, o torcedor do Corinthians lançou uma campanha de arrecadação para a quitação do estádio, né? E eu me lembro que durante muito tempo, nem sei se ainda você vai até me atualizar, vocês foram a empresa que a maior doação, né? Hoje não é mais, né? Hoje é a terceira, é isso? Hoje é o terceiro. Na época nós fizemos isso porque quando fizemos as ofertas pro Pogba, a gente recebeu nas nossas redes sociais várias manifestações de carinho e de apoio dos torcedores. Foi a forma que a gente encontrou de, enfim, fazer algum tipo, ajudar o clube de alguma maneira. Né? Então foi o que a gente fez, fizemos essa doação e aí a gente vigorou por um bom tempo aí como o maior patrocinador da Vaquinha da Arena. Qual foi o valor que vocês doaram? Foi 200 mil reais, se eu não me engano, na época. Bom, dinheiro, bom. Ô Samuel, então, só para fechar de vez, aqueles que dizem que a Fatal Model só quer visibilidade com o Corinthians e que não está buscando uma parceria, o que você tem para responder para essas pessoas? Olha, Nicola, se eu quisesse buzz, talvez seria mais interessante vazar o e-mail que foi enviado em agosto do ano passado para o Parque São Jorge, colocando 40 milhões à disposição do clube para qualquer propriedade que eles quisessem. Isso nunca foi vazado. Estou falando isso agora, tempos depois. Outra coisa, a Fatal hoje ela é acessada por 10% da população brasileira. A gente tem mais acesso que Shopee, Casas Bahia. A gente tem hoje 1,3 bi de page view todo mês. São 45 milhões de acessos mensalmente que o site da Fatal recebe. Então, fazer uma proposta, ter um buzz nesse sentido não mexe o nosso ponteiro. A gente quer, de fato, estar junto com o clube, porque o clube ele faz parte de um mercado que nos interessa, que é o mercado de São Paulo, é um clube que tem tudo a ver em termos de valores com a nossa marca, com o nosso jeito de ser, é um clube relacionado ao povo,
que abraça a diversidade. É isso também que a gente faz dentro da empresa, dentro da Fatal, né, dentro da empresa que desenvolve a Fatal, a gente compartilha destes valores também, então a gente entende que tem tudo a ver e a gente quer estar junto. Agora, na ausência de respostas, seguindo um protocolo, digamos assim, padrão de negociação, puxa, vamos achar outras formas de aparecer aqui, de se fazer presente. Então, se o clube está precisando, a gente está aqui à disposição e a torcida nos aceita, puxa, o que mais falta, né? E, enfim, eu já recebi vários, Nicola, não só do Corinthians, mas de outros clubes. Mas, apesar de poder receber milhares de nãos, a gente só precisa de um sim. E é isso que a gente quer do Corinthians, um sim. Eram 41 milhões do transfer ban por conta do Félix Torres, agora já são mais 43 milhões, o valor atualizado de uma condenação que saiu hoje do transfer ban em relação ao Matias Rojas, 84 milhões de reais. Vocês topariam ajudar de alguma maneira? A gente se coloca à disposição. Obviamente, a gente não Nicola, não é Bombril, não é a solução para todos os problemas, não vai resolver todas as dificuldades que o clube tem, mas a gente está aqui justamente para ajudar e encontrar uma forma. A Fatal, ela é uma startup, Nicola. Então, e uma das características de uma startup é ter facilidade no rearranjo dos seus investimentos internos. Então, a gente consegue, sim, hoje, acomodar um investimento de propriedade ou investimento no Corinthians.